dentro desse panorama de pandemia, essa solicitação de cooperação nunca foi tão forte. Nós temos sentido que os juízes, eles têm visto a advocacia trabalhista como verdadeiros parceiros. Nós temos tido uma comunicação com o judiciário do TRT6. Nunca antes foi vista uma comunicação tão boa. Max Maciel, depois aí, que me complemente, se for necessário. Por quê? Porque todas as vezes que os advogados se insurgem nos grupos com algum problema e que nós procuramos ou o próprio TRT, na figura do seu presidente, ou a presidente da AMATRA para resolver, sempre somos escutados e sempre há alternativas apresentadas para que os impasses se resolvam. Nós temos visto que a situação de audiência telepresencial aqui no TRT da 6ª Região não vai acontecer caso o advogado diga e expresse no processo, porque feito o Adriano disse, a OAB tem limite e o advogado tem que advogar. Mas o advogado ele tem que se expressar no processo, dizendo se aceita, se não aceita, dizendo qual a impossibilidade prática de resolver e de participar de uma audiência telepresencial. Porque, pessoalmente, eu não gostaria de perder essa alternativa. Eu não gostaria, sinceramente, que nós voltássemos ao período de somente ter a alternativa de audiência presencial. Eu não gostaria. Eu não gostaria de, novamente, ter que viajar para o interior de Pernambuco para fazer uma audiência inicial para o meu cliente. Eu não gostaria. Eu gostaria, sim, de que essa alternativa ficasse, e depois, como todo direito e todo fato social, desenvolvesse e fosse fonte material para uma nova lei que viesse realmente a regulamentar. Nós não ficássemos só nos âmbitos das resoluções do TST, dos próprios atos conjuntos dos TRTs. É isso? Então, essa ascensão de importância da advocacia trabalhista se deu por conta da própria advocacia trabalhista ter saído da zona de conforto, ter se capacitado, está disposta a aprender e está disposta a crescer e a acompanhar o fato social. Nós temos visto, e a interação de comunicação para com o judiciário tem sido para e passo, tem sido nessa caminhada paralela, porque todas as vezes que nós temos um problema, nós não ocultamos esses problemas. Como o Bruno falou, a OAB, se tem um marco, uma marca da OAB, que não se oculta, não vai ficar omissa, não vai ficar com dúvidas. Nós temos levado todos os problemas da advocacia para resolver junto com os juízes. E isso tem trazido uma credibilidade muito grande na advocacia trabalhista. Isso tem trazido para a gente um conforto muito grande na comunicação e resultados. Nós temos tido resultados. Nós vimos que no Brasil, muitos problemas tiveram. Aqui em Pernambuco, nós tivemos um problema de um colega que ele teve Covid, peticionou nos autos, dizendo que estava com Covid e não podia fazer a audiência inicial. Esse colega entrou em contato com a Comissão do Direito do Trabalho, dizendo, Marina, eu não consegui ser ouvido, porque a juíza, ela logo despachou, dizendo, marcando a audiência. Quando nós entramos em contato com a vara, aconteceu que o colega peticionou, juntando os atestados médicos dele, e no momento que ele peticionou, o despacho da juíza, que já estava pronto, só foi publicado. Ou seja, o despacho foi publicado nesse interregno de tempo entre o protocolo da petição dele, que não deu para ser apreciada, e o envio para a publicação, saiu o despacho da juíza só marcando a audiência. Quando a gente entrou em contato com a vara e falou com o diretor, ele disse, doutora, não se preocupe, essa audiência não vai acontecer, já está suspenso o processo, está lá no CNJ, artigo 3º,
da Resolução 314, parágrafo 3º, já está suspensa, ele disse que não pode, não pode. Então, a gente vê a preocupação do nosso TRT aqui para com a advocacia trabalhista. Doutora Marina, desculpe interromper. É porque doutor Bruno agora, ele acabou me segredando aí, que foi arrastado para outra reunião. Aí tem que se despedir. Esse é o problema de ser tão requisitado, né? Já vai para outra live, né? E, eventualmente pode voltar mais tarde, mas ele vai ter que ir lá, pelo menos lá para a abertura lá da palestra sobre compliance, né? Compliance. Aí eu queria pedir a Vênia para que ele se despeça. A senhora pode concluir, que estava achando bastante interessante o exemplo que a senhora deu, a senhora ia concluir. Eu gostaria que só a Vênia, para que o doutor Bruno se despedisse, para a senhora poder continuar, tá bom, doutora Marina? Tá certo. Mas eu também já estava terminando, viu? Se for o caso, o Bruninho pode se despedir da gente, mas depois é rapidinho, já estava terminando. Só para deixar meu abraço para todos vocês, parabenizar a Marina aí pela brilhante explanação, agradecer mais uma vez a Adriano o convite. Tem esse evento agora sobre compliance, eu tenho que ir lá agora para fazer a abertura, o evento da ESA, mas fica à disposição do que vocês precisarem. Conte comigo, bom evento para todos. Aproveito e vou tentar ao final do evento lá, se não for até muito tarde, eu ainda volto para cá para pelo menos pegar o finalzinho aqui do evento, viu? Grande abraço para todos vocês, bom evento. Pode ir, Bruno, vá lá, o dever lhe chama, e muito obrigado pela presença. Tenho certeza que todos aqui ficaram satisfeitos com as informações que você trouxe. Inclusive, assim, quem quiser fazer perguntas, pode mandar para mim mesmo, entendeu? Que eu vou mandar para ele vai responder. Fique tranquilo. Se ele não conseguir chegar na volta aqui, fique tranquilo que todos vão ter suas perguntas respondidas, né, doutor Bruno? Com certeza, sem dúvida. Pode encaminhar aí para Adriano. Até breve, Bruno. Um abraço. Pode retomar, doutora Obrigado. Marina. Bem, então é isso. Voltando, né? Dizendo que advogar na área do direito do trabalho no Brasil sempre foi uma tarefa muito desafiadora. Mas e nesses tempos de pandemia de coronavírus, a atividade ganhou uma dose extra G de dificuldade e de desafio. Nós, na área trabalhista, dormíamos, acordávamos, tinha uma medida provisória nova, quantidade de lei, decreto, portaria, medida provisória, decisão judicial, todo dia tinha uma diferente e deixando advogados adoecidos. A gente não tinha não temos ainda. Nós ainda estamos redesenhando o direito do trabalho. Nós estamos tentando, dentro do que nos foi apresentado de possibilidades de leis, trabalhar, tentando, dentro desse desenho, não deixar que os nossos clientes caiam em prejuízo. Isso tem sido uma ginástica imensa. Então, somente o advogado trabalhista que se preparou, aquele que estudou, aquele que não teve preguiça de ler as medidas provisórias, de ler as resoluções, de acompanhar os atos da OAB, só esse advogado ficou seguro de receber seu cliente, de orientar o seu cliente, sabe? E mesmo assim, sempre dentro da responsabilidade de dizer ao seu cliente que estávamos redesenhando o direito e que nós não temos, na verdade, decisões. A jurisprudência ainda está se desenhando, ainda está se norteando. Então, a tarefa de orientar os clientes quanto à aplicação das normas editadas pelo poder público desde o início da pandemia, elas se tornam ainda mais complexa, quando as referidas regras elas não são questionadas judicialmente por meio das nossas jurisprudências. Os questionamentos através das ações diretas de inconstitucionalidade, isso aí, todas as vezes, gerava dentro dos nossos grupos debates imensos de quem eram favoráveis, as normas da medida provisória 936, a 927, tudo foi discutido. Eu acho interessante e gosto de participar. Eu gostaria de ser mais telemática, mas não consigo participar dos grupos, até no meu perfil do WhatsApp, viu, gente? Não se esqueçam, tem lá, me ligue se quiser resposta, porque eu sou péssima. Mas eu gostaria muito, porque às vezes que eu me dedico a ler os debates dos grupos, muito eu aprendo com os colegas. É isso, eu queria que vocês todos atentassem à relevância desse novo advogado trabalhista, e que aquele perfil daquele advogado trabalhista
com aquela característica de Agostinho Carrara, aquilo ali há muito se dissipou, não é? Há muito se dissipou. Então, nós defendamos a nossa área de atuação, defendamos os nossos colegas, os nossos advogados, as nossas advogadas. Ainda vamos passar por muitas situações diferenciadas, temos muitos advogados idosos na nossa área, precisam muito da nossa orientação, da nossa ajuda, da nossa mão estendida. E é isso, a Comissão de Direito do Trabalho está à disposição. Eu agradeço aqui e gostaria que quem tivesse aí a possibilidade de complementar, que complementasse, e estou à disposição de vocês. Obrigada, Adriano. Por favor, as considerações são suas. Doutora Marina, como eu previ, a senhora falou com muita propriedade sobre os desafios da advocacia. Inclusive, enquanto a senhora estava falando, a minha estagiária que está assistindo a live também, ela disse: desculpa aí, Adriano, mas essa é a visão que eu tinha também da advocacia trabalhista, né? E eu lembro que a minha esposa, que também é advogada trabalhista, antes de ser, ela dizia: Adriano, advogado trabalhista não é aquele povo que parece vendedor de picolé? Aí peraí, né? Então, eu sempre digo o seguinte: na advocacia tem de tudo. Tem, em todos os ramos, na área criminal, na área de juizado, a gente tem advogados de vários níveis. E eu acredito que, em determinado nível, qualquer advogado pode fazer. O advogado de porta de cadeia, o advogado de juizado, o advogado que só fazia acordo na área trabalhista. Mas a advocacia trabalhista está tão sofisticada que nem aquele advogado só de acordo pode trabalhar mais, né? Não existe mais aquele advogado que só faz acordo. Não existe, ele está desaparecendo, aquele advogado que não sabe nem o que pedir. Adriano, veja, só complementando, eu venho de uma família de advogados. Meu pai era advogado da área de direito administrativo, advogado público. Minha mãe é advogada da Defensoria Pública. Meu irmão é advogado empresarial. Eu tenho, na minha família, minha avó era advogada, família de advogados. Só eu fui para a área trabalhista. E quando minha família, nós, numa reunião de família, você faz que área mesmo? A minha avó, que era advogada criminalista, você faz trabalhista. Ô, minha filha, com tantas áreas para você fazer, por que você escolheu essa área, né? Então, assim, a gente sente, o advogado trabalhista há muito tempo sente que parece que a nossa área é menor. Quando você é advogado trabalhista, significa que você tem muita propriedade de advogar. O advogado trabalhista ele tem que ter raciocínio rápido, ele tem que fazer na hora. A audiência trabalhista, se você não souber fazer, você entra, senta e depois sai morrendo com as pernas tremendo, porque é tudo na hora, é oralidade pura. Então, para ser advogado trabalhista, porque às vezes que meus parentes precisavam que eu fizesse uma audiência em outra área, que eu ia, quando eu saía, rapaz, tu faz trabalhista ou tu faz outras áreas? Porque foi tão bom, porque as pessoas pensam, não sei por que, de onde surgiu, que a área trabalhista é uma área menor, não é? Doutora Marina, eu sou advogado trabalhista, mas eu passei 14 anos dando aula de consumidor e direito civil. Eu até fico brincando, que eu sei mais sobre títulos de crédito que de direito de trabalho. E, assim, às vezes, em outros escritórios, as pessoas iam e buscavam os conhecimentos da área civil. E eu sempre achei a área civil mais fácil. Eu sempre achei. Eu sempre achei, com todo respeito, com a devida vênia, sabe? Eu sempre achei a área civil muito mais fácil. Há poucos anos atrás, eu fui fazer uma audiência na Justiça Federal, parecia que eu estava num parquinho, né? Porque é tudo muito limitado, com todo respeito, repito, não estou querendo menosprezar ninguém, sabe? E meus colegas do escritório, que são advogados muito bons, toda vez que iam ter que fazer uma audiência trabalhista, voltavam aterrorizados. Então, eu acho que realmente a advocacia trabalhista de um nível bom, não é qualquer advogado que faz, não. Então, assim, chancelo totalmente o que a senhora falou, sem dúvida nenhuma. Antigamente já era difícil, hoje em dia não é para fraco, não. Tem que ser muito bom tecnicamente.
Então é só ver, ó, a doutora Marina, o doutor Michael, a doutora Natália, o doutor Max são grandes advogados, né? Então, assim, não tem como... Se um advogado amador bater com a gente, tchau. Ele nunca mais vai sentar numa mesa. Né, Michael? Né, Natália? Muito obrigado pela palavra. Olha, quem tiver perguntas, inclusive questões práticas de ações da própria CDT, que ela está aqui hoje representando a CDT, antes de tudo, e falando desses desafios da advocacia. Quem quiser fazer algum questionamento sobre a densidade presencial, sobre o que está se fazendo em relação ao IPCA, que ela ainda pode falar sobre o assunto, enfim, tudo isso a doutora Marina pode falar depois, no momento das perguntas, tá bom? Convidar os colegas para seguir a CDT, o nosso canal do Instagram, que lá tem muitas dicas e legislação pertinente a todas essas novidades. É o cdt.obpe no Instagram, tá bom, gente? Todos E convidados. quanto a essa questão da ação direta de constitucionalidade 58/2020, nós vamos chamar o doutor Leandro Fernandes, que escreveu um artigo excelente. Muito bom, logo em cima da hora. Pois é. E aí a gente vai chamar ele para uma live, ele já aceitou, e ele vai tirar aí muitas dúvidas aí da advocacia, tá? Muito obrigado, doutora Marina. Já volta para responder as perguntas das pessoas que estão assistindo. Muito obrigado mesmo, doutora Marina. Agora, chamar a nossa próxima convidada, que é uma excelente advogada brilhante, doutora Natália Souza. E, assim, como foi dito aqui, acho que vai estar tudo combinando. Cada palestrante acaba um combinando com o outro, porque, no final das contas, dissemos agora há pouco que o advogado trabalhista não pode ser aquele que faz o mesmo. E, justamente, a doutora Natália, ela é especialista em mediação, arbitragem, e pós-graduado em Direito do Trabalho, em Processo de Trabalho, e vai falar da importância que pode ter essas ferramentas nesse período de pandemia. É tão difícil ter acesso ao judiciário, tão difícil ter acesso aos sindicatos. Então, os meios alternativos de solução de conflitos é também uma ferramenta que o advogado trabalhista vai poder utilizar. Inclusive, há uma ação da OAB aí, que, inclusive, a doutora Patrícia trocou antes da palestra informações sobre isso para capacitar os advogados trabalhistas, a advocacia em geral, nesse ramo do direito. Então, doutora Natália, a palavra é sua. Boa noite. Estão me ouvindo direitinho? Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer primeiro o convite para a gente estar aqui nesse debate tão importante. Agradecer ao nosso querido presidente Bruno, que teve que sair, doutora Marina, doutor Max, doutor Maicon. Agradecer também ao convite, doutor Adriano. Acaba que a fala de cada um aqui meio que se complementa, porque como o Adriano também disse, o advogado ele precisa se reinventar, e se reinventar a todo momento, se reinventar diante de uma lei nova, de uma MP e até de uma pandemia. Na verdade, a gente vai falar eu vou falar um pouco sobre as vantagens desses meios alternativos de solução de conflito. Na verdade, esses métodos alternativos, eles já estavam em destaque desde a nossa Constituição, está também no nosso Código de Processo Civil, e ficou mais presente ainda para a gente, o advogado trabalhista, com a reforma trabalhista, ele ganhou destaque. Apesar de ter um amparo legal muito grande, esses métodos são pouquíssimos usados pelos advogados trabalhistas. Não sei se por desconhecer ou por ter efetivamente uma cultura e um hábito da advocacia de combate, que é sempre a maior parte das faculdades acabam incentivando e dando mais oportunidades e explanações sobre os processos e não sobre os meios alternativos. Então, acaba que nós, advogados, terminamos a faculdade, como regra geral, vamos litigar, e que a conciliação, a mediação e a arbitragem fica no segundo plano tão afastado que muitas vezes, quando recebemos uma demanda de um cliente, nem paramos para analisar essas questões. Então, por exemplo, a gente tem como hoje métodos alternativos em destaques a conciliação, a mediação e a arbitragem. Todos precisam de uma negociação. Então, a negociação a gente faz no dia a dia,
a gente já nasceu com esse dom de negociar. Só que se a gente apurar esse dom de negociação, a gente vai conseguir trabalhar melhor esses métodos alternativos. A conciliação não é algo distante do advogado trabalhista, todos conhecem, ainda mais com a criação dos SEJUSCs, que aqui na capital foi em novembro de 2017. Falando em linhas gerais, a conciliação é quando as partes que estão em conflito buscam um terceiro imparcial que vai interferir de forma direta para solucionar aquele conflito. A conciliação, ela é indicada mais para conflitos mais objetivos, superficiais, mais simples. Quando a relação entre as partes conflituosas não vai ser duradoura, não vai passar daquele conflito. Já a mediação, que também está prevista no nosso Código de Processo Civil, também está prevista na nossa reforma trabalhista, tem lei própria. Inclusive, semana passada, acho que foi sexta-feira, essa nossa lei fez 5 anos. A mediação, nesse caso, o mediador ele vai receber as partes e as partes vão, em conjunto, buscar a solução para esse conflito. Ou seja, o acordo final, a solução daquilo, vai ser feito e construído pelas partes. Esse mediador ele não vai interferir, como o conciliador acaba tendo o poder mais direto de interferir, o mediador não. E nesse caso, a mediação é indicada para os conflitos mais subjetivos, um pouco mais complexos, ou que, independente daquele conflito, a relação vai perdurar. Já a arbitragem, que também está na nossa Constituição, tem regulamentação em lei própria, nele o objetivo é discutir questões e litígios, conflitos mais complexos. Normalmente, são partes que procuram um perito, aí por isso a arbitragem. É um meio, dentre os alternativos, que é um pouquinho mais dispendioso para a parte, mas nada incomparado com o poder judiciário, com um processo que a gente vai ingressar. E aí vamos ver, por exemplo, dentro desses métodos, o que é que eles têm em comum? Em nenhum deles você tem uma decisão imposta pelo Poder Judiciário, apesar de que pode ter uma interferência do Judiciário a partir do momento em que uma conciliação em que o processo é suspenso para uma conciliação, ou num processo em que é suspenso para ter uma mediação, ou um processo que é suspenso para ter uma arbitragem. Mas a decisão final desse processo alternativo não é do juiz, é das partes. E daí há o benefício de se explorar cada vez mais esses meios alternativos. É preciso que os advogados estejam cada vez mais capacitados para oferecer isso ao seu cliente, que, em maioria, busca celeridade. Eles querem a solução do conflito, mas eles querem a solução do conflito rápida. E o Poder Judiciário, a gente sabe, está bastante sobrecarregado, já há décadas, bem sobrecarregado, e vai se sobrecarregar ainda mais com essa pandemia, que vai acabar tendo como reflexo diversos processos judiciais. Então, aí, tanto para funcionários, empregadores, empresas, em qualquer ramo da advocacia, vai ser muito importante que o advogado esteja preparado para receber essas demandas. Os processos trabalhistas, eles podem ser solucionados em todos esses métodos. Ele não precisa ir diretamente, os conflitos trabalhistas não precisam ir para o processo, ir para o judiciário, ele pode ser resolvido com a conciliação, a mediação ou a arbitragem. A gente tem que esquecer o processo como sendo uma via tradicional, como uma regra, como sendo sempre o nosso único caminho, não é? Sem contar que todos esses métodos eles são muito mais céleres e muito mais baratos para ambas as partes. Eu acredito que, a princípio, muitos advogados rejeitaram esses métodos alternativos por achar que o advogado não teria relevância. E não tendo relevância, de repente, não teria honorários interessantes ou qualquer coisa do tipo. Mas é muito pelo contrário. Em qualquer desses métodos adotados, é importante que a parte esteja acompanhada de advogado. Porque, por exemplo, na mediação, o mediador ele só restaura o diálogo entre as partes. Ajuda, é um facilitador de diálogo, mas ele é proibido de dar orientação jurídica. Então, as partes precisam estar com os advogados
para esclarecer a viabilidade daquele acordo, se realmente é possível para aquele cliente esse acordo, o prazo de pagamento, qualquer critério que esteja constando no termo de acordo precisa ser analisado pelo advogado, enquanto que o mediador não pode interferir. Então, é preciso que a gente entenda que, mesmo nos meios alternativos, os advogados têm a mesma relevância de que um processo judicial tradicional vai ter. O problema também que a gente precisa analisar é a postura do advogado. Tradicionalmente, como um processo judicial, nós temos uma postura mais combativa, mais de ir para o litígio, mais de defender a nossa posição firme e forte e aguardar uma decisão. Enquanto que nesses meios alternativos a gente busca uma advocacia colaborativa. E neste caso não quer dizer que a gente vai abrir mão de algo ou ceder algo à outra parte. Não, significa que vamos juntos conciliar a sua vontade com a minha, buscando formas de conciliar isso. E através desses métodos alternativos, é possível, sempre com o auxílio do advogado, encontrar esse caminho. A gente vai buscar de formas estratégicas qual é a viabilidade daquele acordo. É possível também verificar que a origem dessa advocacia colaborativa, ela veio dos Estados Unidos, mas só começou a ficar um pouco mais aparente aqui no Brasil em 2011. Mas, com a morosidade do Poder Judiciário, ela está ganhando cada vez mais destaque, porque os colegas advogados estão percebendo que não faz sentido ter um processo que vai durar anos para ser decidido, quando você pode, de repente, por um acordo, numa conciliação, numa mediação, ou por uma decisão arbitral, conseguir isso de uma forma muito mais rápida. Então, está caindo-se em uso muito maior a mediação pela celeridade, qualquer meio alternativo, pela celeridade e pelo menor custo. Isso vale para qualquer área da advocacia, civil, comercial e também a trabalhista, em que a celeridade, ainda mais agora no momento de pandemia, é muito importante. Os empregados precisam receber porque não podem acesso, as empresas, para sobreviver, precisam resolver suas questões contratuais com celeridade. Então, é algo que precisa ser de forma urgente, praticada pelos advogados, entendida e estudada e colocada em prática. É preciso que os advogados enxerguem nas formas alternativas uma estratégia de negócio, porque ele vai ter processos alternativos, de soluções alternativas, que vão ser muito mais rápidos e vão até conseguir ter uma agenda muito maior, atender muito mais pessoas, porque ele vai conseguir dar vazão às suas soluções aos seus clientes. Os clientes estão cada vez mais buscando soluções rápidas, porque eles não têm tempo para esperar, porque eles querem resolver tudo rápido, eles não querem, muitas vezes, muitas empresas não querem estar com o seu nome vinculado à justiça em quantidade de processo. A gente sabe que muitas empresas são campeãs em número de processos e as empresas estão cada vez mais querendo resolver seus problemas de forma confidencial, de forma tranquila e que tenha valor para todas as partes, da forma alternativa. Então, é importante também lembrar que esses impactos econômicos da pandemia estão atingindo todo mundo, tanto empresas como os empregados, como qualquer tipo de contrato que tenhamos, seja de condomínio, seja de banco. Então, todo mundo teve que se readaptar a essa realidade. Então, é preciso perceber que a negociação está sendo extremamente exigida dos advogados. Muitos clientes chegam para negociar, para renegociar. Doutora Natália, sua imagem sumiu. Minha imagem sumiu. Não sei se para os outros, mas para mim sumiu. Deixa eu verificar aqui o que aconteceu. Ô, Michael, Voltou? Michael, eu estou notando que você está cético em relação à doutora Natália, né? Mas
Depois a gente vai fazer vai ao debate. Eu estou olhando a sua cara aqui, você está certo, você tá querendo acabar com a pobrezinha. Não é assim, não. Pode continuar, doutor. Não, e eu posso dizer o seguinte, olha, eu sou advogada, atuo, militante, estou na justiça direto, mas eu também reconheço o outro lado, porque não tem coisa mais triste para a gente, ou que tenha sensação de injustiça do que uma sentença parcialmente procedente, em que a gente confia e acredita que vai vencer, e acaba que, na verdade, as duas partes saem em algum grau insatisfeita e em algum grau satisfeita. Então, muitas vezes, aquela demanda, se for acordada, se for possível alinhar com a outra parte, porque, na verdade, muitas vezes, o que a outra parte quer não é o que eu quero. Eu quero uma outra coisa que muitas vezes se complementam ou não são opostas. Pode acontecer de forma conjunta. Então, tem que se pensar de forma estratégica. Por muitas vezes, empresas estão abrindo cada vez mais espaço para a mediação, a conciliação e a arbitragem, por ser célere, confidencial, por ser menos custosa. Hoje em dia, com a pandemia, as empresas estão buscando cada vez menos gastos. Então, se isso significa menos gastos, muitas vezes já é planejado, já é colocado em possibilidade maior, inclusive para os empregados também. De qualquer forma, a intenção de fazer um acordo não é que uma das partes perca, é que as duas ganhem. E também aí a importância dos advogados. Para uma parte não entrar em desvantagem em relação à outra, as partes precisam estar com advogados, estar orientadas, saber dos seus direitos e saber do que está sendo acordado. Saber quais são os termos do acordo, o que é que a pessoa vai receber, o que não vai receber, como é que vai ser executado, como não vai ser executado aquele acordo. Tudo isso precisa da orientação do advogado. A questão da realidade hoje não é deixar de litigar, não, imagina, de forma alguma. Mas é saber que existem alternativas que, por muitas vezes, são até mais benéficas do que o processo em si. Para se ter uma ideia, até divulgado pelo TST, um processo trabalhista dura, em média, para eles, aproximadamente 3 anos. Isso é uma estatística do TST. Enquanto que uma mediação média, sem grandes complexidades, mas nem muito simples, uma mediação média dura de 1 mês a 2 meses. Então, pense você como empresa ter aquela situação já resolvida, ou você como empregado já ter que, em 1 mês ou 2 meses, aquele seu problema resolvido. Então, é muito interessante isso também ser levado em consideração. Não é afastar o processo, nem afastar os meios alternativos, é ter consciência de que eles existem e cada vez mais tentar preencher os seus serviços ao cliente dessa forma, porque muitas vezes o próprio cliente não procura porque ele não conhece, porque ele não sabe que existe, ele não sabe que existe aquela forma amigável, colaborativa de se resolver aquele problema. Às vezes, se você apresentar para o cliente, olha, a gente pode entrar com um processo, esse processo vai durar, em média, tanto tempo, a gente tem decisões favoráveis, tudo certo. Pode acontecer de ser reconhecido, de não ser reconhecido, nesse caso a gente vai recorrer. Em recorrendo, em média, um processo dessa natureza dura tanto. Mas também existem outras formas de resolver. A gente pode procurar uma conciliação, a gente pode procurar uma mediação. Esse método vai ter tanto tempo. Nesse momento, a gente vai precisar avaliar o que é que pode ser objeto de negociação, o que para você não é negociável, e aí vão entrar as técnicas de negociação. É preciso saber o que para você é negociável, o que para você não é negociável, o que para você, se aquele acordo não for fechado, o que é que você vai conseguir com o processo judicial? O que é previsível, o que não é previsível? Isso tem que ser feita uma avaliação totalmente estratégica. E aí também tem que ter a figura do advogado com essa mentalidade. Avaliar os riscos e benefícios das estratégias para o seu cliente. É preciso só perceber e aplicar cada vez mais esses meios, que apesar de estarem tão afastados da advocacia, estão nesse momento da pandemia muito procurados. Cresceu
cresceu de uma forma absurda a procura por mediação. A gente está aguardando os dados que vão ser divulgados, acho que é a semana que vem, sobre a quantidade de empresas que estão procurando a mediação e a quantidade de pessoas que estão procurando a mediação para resolver seus conflitos, porque estão com emergências, eles precisam que aquilo seja resolvido mais rápido e de uma forma mais barata do que um processo. Lembrando que o advogado tem papel fundamental e que o advogado não vai deixar de receber os seus honorários pela sua assistência. Tá? Muitos advogados acham que não devem apresentar essas possibilidades, porque se a tese for muito boa, o seu cliente vai ganhar, mas a gente sabe que a justiça, nem todas as teses são exatas, a gente trabalha com matérias que podem ser discutidas, então, ao invés de procurar um processo, você pode procurar uma negociação que muitas vezes vai trazer frutos melhores do que um processo. É o que a gente chama na negociação do ganha-ganha, e não o perde-ganha, ou o ganha-perde. Não é que uma pessoa vai perder para a outra ganhar. As duas, em conjunto, vão criar esse acordo, vão criar todos os pontos, todas as cláusulas do acordo, de preço, execução, prazo, tudo. Então, se eu tenho uma maior chance de construir um acordo satisfatório para todos do que receber uma sentença que não seja benéfica para o meu cliente. Então, é só para ter um perfil estratégico de saber que existe e tentar aplicar quando for possível. É isso, Bruno. Desculpa, Adriano, cortou aqui. Não, tudo bem. Me confundi com o Bruno, é mérito já. Não, é porque apareceu a janela do Bruno aqui. Olha, doutora Natália, eu estava aqui pensando com os meus botões. A sua Diga. advocacia, a advocacia que você propõe, usando a mediação e a negociação, para mim, é a advocacia mais inteligente que existe na face da Terra. É aquela advocacia que a gente vê nos filmes de Suits, né? Exato. Que as pessoas tentam minimizar perdas, preservar a imagem da empresa, Exatamente. reduzir os custos do processo de forma antecipada. Realmente é uma visão muito mais inteligente do litígio. Isso. E assim, depois eu mesmo vou querer fazer uma pergunta, que até é uma pergunta que eu fiz, a advogada que em outra live falou sobre compliance, né? Mas assim, eu vou deixar para depois. Mas assim, adorei sua exposição. Realmente é sedutora essa ideia de utilizar meios alternativos de solução de conflitos, até porque o judiciário nem sempre dá a resposta que a gente deseja, né? Isso. Mas assim, isso tem que ser divulgado, tem que ser compartilhado, tem que ser praticado. E assim, muita gente acha que as técnicas de mediação e negociação são um dom natural, não são. Precisa de um treinamento. Exato. Igual a qualquer tipo de conhecimento, não dá para fazer no improviso. Quem faz no improviso acaba sendo só mais um. Então, tem gente que acha, eu vou estudar negociação para quê? Eu já sou inteligente, eu já sou bom demais, mas não é bem isso. A técnica Exige técnica. sem dúvida, a base de tudo. Muito obrigado pela explanação muito instigante. E mais tarde a gente vai abrir espaço para perguntas. E agradeço a sua palestra. Doutora Natália. Eu que agradeço, Adriano. Até daqui a pouco. Bem, depois dessa explanação aí da doutora Natália, falando sobre mediação, sobre técnicas alternativas de solução de conflitos, que, com certeza, na minha opinião, é a forma mais inteligente de exercer a advocacia, porque realmente traz resultados mais rápidos. Eu vou passar para o próximo palestrante. Antes disso, eu queria registrar a presença ilustre da doutora Silvia Fonseca, diretora da ATP, membro da CDT, que está aqui nos prestigiando, o doutor Gustavo, ex-presidente da Comissão de Direito Sindical,
E eu estou vendo aqui na minha janelinha o grande doutor Galamba Pinheiro, que está aqui nos prestigiando também, membro da CDT. O advogado é um advogado inteligente, sofisticado, né, que trabalha, salvo engano, com o Dr. Michael, né, Dr. Michael? Exato. Bem, o nosso palestrante, o Dr. Michael, ele, na minha opinião, independentemente de qualquer currículo que ele tenha colocado aqui, ele é um grande advogado. É uma pessoa que pensa o direito, é uma pessoa, como eu disse aqui, pensa o direito, vive o direito. A gente, se eu encontrar, como eu encontrei no carnaval, e veio falar de tese jurídica. Eu passei meia hora conversando sobre tese jurídica enquanto tocava vassourinhas. Então, assim, o alimento dele é o direito. E é muito bom ter pessoas assim. Quem um dia ousar falar que advogado trabalhista é vendedor do picolé, conhece Michael e se arrepende amargamente. Né? Se arrepende amargamente. Então, o tema que a gente propôs para Michael é falar sobre a questão da terceirização. Né? Será que quando o STF agora permitiu a possibilidade da terceirização da atividade, sim, isso torna a permissividade da terceirização irrestrita, né? Inclusive, esse tema, eu vi o Dr. Michael em sustentações orais defender, que não é bem assim, e eu achei bem interessante. Eu gostaria justamente, Dr. Michael, que você trouxesse aí, não vai ser todo, né, mas uma parcela mínima do seu conhecimento, que você compartilhasse conosco, Dr. Michael. A palavra é com você agora. Boa noite a todos, pessoal. Como eu sou extremamente metódico, eu vou começar aqui com o meu cronômetro de 15 minutos. É o costume das sustentações orais, então eu sempre respeito o tempo. É uma satisfação estar participando com todos vocês, Adriano, Marina, Natália, meu amigo João está assistindo também, vários amigos que estão assistindo. Eu vou direto ao ponto, porque realmente o tema ele rende muita discussão. Eu gostaria muito que o nosso presidente Bruno estivesse aqui logo no início, porque ele falou uma palavra que me deixou com a faca nos dentes, como se fosse o Rambo. Ele chamou uma determinada corte de corporativista. E eu imaginei, opa, se meu presidente está falando dessa forma, eu vou poder tocar o terror nos julgamentos políticos. Mas meu presidente saiu, estou sem o meu anteparo. Meu caro Bruno, a situação é a seguinte. O julgamento dessas ADIs, dessas 5 ADIs, na realidade foi um copia e cola da decisão que a gente já conhece da DPF 324 e recurso extraordinário 958-252. Basicamente foi isso que eles fizeram, copiaram e colaram os votos, foram basicamente as mesmas coisas. E a tese que eles disseram foi de repercussão geral para todo mundo aqui embaixo ter que respeitar, de que a terceirização ela seria ampla e irrestrita. Nós vivemos um momento no Brasil de ressignificação das palavras, onde o que a gente fala não é bem aquilo, porque o povo pensa mais nas acepções subjetivas do que propriamente nas acepções que está no dicionário. Uma palavra que não tem restrição é algo que pode tudo. E com todo respeito, o Supremo não poderia estar mais equivocado. O que tem me constrangido bastante em fazer sustentações orais é porque eu sempre imaginei que esses meus trabalhos fossem falar sobre direito comparado, sobre antinomia normativa. Eu imaginava coisas muito bonitas, mas na realidade eu estou falando sobre gramática. Terceirização irrestrita, se a gente for olhar a Lei 13.429, o que mais existe são restrições. Nós temos restrições com o valor do contrato, no artigo 5º-B da Lei 719. Nós temos restrição com o tipo de empresa, que não é qualquer tipo de empresa que pode terceirizar. Nós temos restrição com o valor do capital social da terceirizada. Uma empresa de terceirização de 50 mil reais de capital social, por exemplo, ela não pode terceirizar 5 mil empregados, porque ela não tem capacidade econômica. Então, veja, a lei ela tem inúmeras restrições. Então, pelo amor de Deus, de onde é que o Supremo Tribunal Federal tirou essa palavra irrestrita? Será possível que eles não leram um dicionário? Ou então eles têm que me dizer onde é que tem esse dicionário com essa acepção, porque eu não conheço.
A única acepção jurídica da palavra irrestrita é aquilo que não tem restrições. Na realidade, eu queria iniciar com uma frase do relator desse processo. Eu acho algo super curioso nos temas que estão sendo pautados com repercussão social no Supremo Tribunal Federal, é que eles não são pautados para ministros, por exemplo, como Sua Excelência a doutora Rosa Weber, que é extremamente técnica, como Sua Excelência o ministro Marco Aurélio, que é extremamente técnico. Curiosamente, eles são pautados para ministros que a gente já sabe o resultado antes do processo subir. Semana passada, por exemplo, eu fiz uma sustentação oral na segunda turma, na qual eu estava sustentando em um processo em que a petição inicial de 2015 já tinha uma tese diferente de terceirização, porque eu sabia que a DPF 324, em 2018, iria passar. Eu já tinha feito a alteração da tese, porque a gente sabe, a gente trabalha muito, a gente sabe o que é que vai acontecer. Essa frase que eu vou citar, do relator, é: não se trata de ter que escolher entre o trabalho formal e o informal, mas sim entre um modelo com trabalho e outro sem trabalho. Com todas as vênias, a Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, essa informação, das duas, uma, ou ela é ignorante, e aqui eu estou fazendo a acepção jurídica da palavra como ela está no dicionário, ou seja, desprovida de conhecimento, ou prefiro não citar as palavras, porque não são polidas o suficiente para se manifestar, principalmente em público. Pelo seguinte fato, eu não conheço nenhuma nação no planeta desenvolvida no qual o salário mínimo é inferior ao brasileiro. E também não conheço nenhum país no planeta subdesenvolvido em que o salário mínimo seja, por exemplo, equivalente ao do Canadá, R$8.000 mês. Ou seja, nós temos aqui uma informação bem clara, só não enxerga quem não quer ver. Salário baixo é pobreza, salário alto é riqueza. E isso tem uma lógica. Nós só compramos uma máquina de lavar porque é mais barato gastar R$1, R$2, R$3.000 numa máquina de lavar para fazer aquele serviço do que contratar uma doméstica e ter que pagar R$2.000 mês, que é o salário mais as contribuições, para ela lavar roupa. Só que se eu tivesse um empregado onde eu posso pagar 10 ou 20 reais para ela lavar todas as roupas do mês, então seria mais barato contratar esse empregado em uma condição de quase miserabilidade do que comprar uma máquina de lavar. Então observe que salário baixo, ele na realidade, ele coisifica as relações humanas. No momento em que pessoas recebem um salário digno, surge na sociedade a necessidade de desenvolver a tecnologia. Por exemplo, no toyotismo, lá criado no Japão, os japoneses terceirizavam sim, é verdade, mas eles só terceirizavam os serviços mecânicos, manuais, todo serviço intelectual, todo serviço de máquinas eram feitos dentro lá do parque industrial deles. Então, só os subserviços, por exemplo, coletar aqui nas nossas seringueiras a borracha para fazer o pneu. Então, claramente, essa informação que foi dada, ela é totalmente desarrazoada, ela não faz parte da realidade. Um outro ponto super interessante, que eu inclusive não tenho visto ninguém trabalhar ainda, é que a Lei Complementar 95 de 98, é importante destacar que a 13.429 de 2017, ela foi criada na época de Fernando Henrique, lá em 98. É a mesma data em que Fernando Henrique fez a Lei Complementar 98, onde no artigo 7º, inciso 1, deixa claro que cada lei, desde que não diga respeito a uma consolidação, a um código, cada lei tem que ter apenas um único objeto. O objeto dessa lei, 13.429, ela modifica a lei do trabalho temporário, que é a de 619, de 73, e ela cria a terceirização. Ou seja, são dois objetos distintos, logo, ela não se faz legal. E eu não vi isso no julgamento da DPF 324, por exemplo. São 349 páginas que eu li por completo. E não existe essa discussão. Então, de acordo com a legalidade, ela não poderia ter vigorado. Mas vigorou e eu sequer vi essa discussão. Se algum procurador, se alguém com legitimidade para interpor uma nova ADIM, está aí um argumento para se fazer uma nova ADIM contra essa mesma lei. Um outro ponto curioso é que nós não estamos falando de direitos infraconstitucionais.
O legislador de 88, ele sabia que o Brasil ele está exatamente no lugar que está, porque todo mundo gosta do jeitinho. Tirar daqui, tirar dacolá para ganhar. Então o legislador, muito sábio, ele disse, olha, como isso vai acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer, então os direitos sociais eles têm que estar aqui dentro de um rol de cláusulas pétreas. E é por essa razão que a diferença salarial ela está garantida lá no artigo 7º. O salário mínimo está garantido lá no artigo 7º. O artigo 7º, na realidade, quase todos os direitos à CLT estão dentro do artigo 7º. Pouquíssimos são os direitos que não estão no artigo 7º. Logo, eles não podem ser mitigados por qualquer razão. No momento em que nós temos um salário que já é pequeno e reduzimos ainda mais, está havendo sim a redutibilidade salarial. Discutam quem quiser. Porque se eu sou contratado por mês e ganho salário mensal, eu não sou horista. Se eu fosse horista, aí sim eu poderia ter o meu contrato aumentado ou reduzido. Mas se eu sou contratado por mês, eu não posso receber por hora trabalhada. Eu tenho que receber por mês. Esse foi o meu contrato. No artigo 7º, inciso 30, fala da diferença salarial. E, curiosamente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 23, parágrafo 2º, também fala desse mesmo direito. Observe que essa norma é da década de 40, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, nós estamos falando de direitos que são absolutos, não cabe a redução porque estão querendo. A ideia era criar empregos. Quantos empregos geraram? Eu não estou vendo esse monte de emprego. Balela. Tem um princípio no direito administrativo que é a teoria dos motivos determinantes. Se não existe esse motivo determinante, por que então a lei ainda está existindo? É interessante aqui que foram criados direitos totalmente divergentes. Criaram basicamente 5 categorias diferentes de pessoas iguais. Parece absurdo o que eu estou falando, mas infelizmente é o que o Supremo fez. Vejamos aqui um exemplo, por exemplo, de bancário. O empregado de um banco público ganha um salário. O de privado ganha outro. O terceirizado ganha outro. O temporário ganha outro. E o horista vai ganhar outro. Espera aí. 5 pessoas iguais ganhando remunerações diferentes? E cadê o caput do artigo 5º da Constituição que fala do princípio da igualdade? Lá no artigo 7º também está dizendo que a pessoa tem que ser remunerada não pelo tipo de vínculo estabelecido, mas sim pelo tipo de serviço que está sendo executado. Se eu sou um advogado e eu sou contratado como copeiro, eu vou receber salário de copeiro. Mas se eu sou contratado como advogado e alguém quer que eu sirva cafezinho, eu sirvo. É só me pagar o salário de advogado, não tem nenhum problema. Então a remuneração tem que ser pela atividade pela qual a pessoa foi contratada e não pelo simples contrato. E aí entra na parte mais interessante. Hoje, todas as pessoas são comandadas de forma eletrônica. O artigo 6º da CLT, ele é claro ao estabelecer que a subordinação, que inclusive não existe no artigo 3º da CLT, ela vai ser de forma eletrônica. O sonho de todo e qualquer patrão é não ter que perder tempo ensinando nada a ninguém, dando ordem a ninguém. O sonho de todo e qualquer patrão é receber apenas o resultado do trabalho de todo mundo. E isso hoje está sendo feito pelas máquinas, pelos algoritmos. Só não enxerga quem não quer ver. O interessante é que a CLT ela surgiu na época em que todos os direitos eram feitos em cima do Código Civil, que foi proveniente do Código Napoleônico. Foi exatamente por causa dessas diferenças entre patrão e empregado que se surgiu a CLT. Não existe condição de pessoas diferentes fazerem um contrato justo. Então, aquela ideia do pacta sunt servanda, rebus sic stantibus, isso é uma ideia super antiga. Ela não está dentro da CLT porque não tem como o empregado negociar com o patrão. O patrão manda e o empregado tem que obedecer. Do contrário, ele contrata outro. Essas garantias mínimas vieram exatamente por isso. Na hora em que se permite que todo mundo seja terceirizado, então está permitindo, sim, ofensa. Artigo 5º da Constituição, artigo 7º da Constituição, artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que é a dignidade, artigo 3º, inciso 2, inciso 4º da Constituição Federal, artigo 170, tudo isso está sendo ofendido. Que, inclusive, a maioria desses dispositivos que eu citei foram falados no voto de Suas Excelências, o ministro Marco Aurélio e de Rosa Weber. O artigo 511, por exemplo, da CLT, ele fala
qualificação apropriada da pessoa. A empresa vai pagar os direitos das pessoas com base na convenção de qual categoria? E aí eu pergunto, terceirização é uma categoria profissional? Eu conheço categoria profissional de vaqueiro, auxiliar de serviços gerais, médico, mas terceirizado? Cadê essa categoria? Cadê essa profissão? Eu sou terceirizado. Minha profissão é terceirizada. Não existe essa profissão. Terceirização, na realidade, ela é um RH da empresa. Ela serve para isso. Então, os terceirizados, eles têm sim que terem os seus direitos respeitados. Como a função exercida. É isso que está na norma. Tem um dispositivo. Logo no início da Lei 13.429, ela deixa claro que o objetivo da norma é alterar dispositivo da Lei 619. E logo em seguida, ela fala que está criando a nova modalidade de trabalho. Então, veja, para todos os lados que a gente olhe, não tem como se amparar essa decisão. A decisão, com todas as vênias ao Supremo, é uma decisão claramente política. E eu acredito que na hora em que respeitarem os comandos normativos do Brasil, ela tem que cair. Sinceramente, o que eu tenho presenciado é um verdadeiro apagão constitucional. Não se tem respeitado as normas. Para que todo mundo consiga entender melhor como é que funciona a questão da subordinação eletrônica, só para poder encerrar, que o meu tempo de 15 minutos está quase no final, antes do regime taylorista, uma única pessoa, que era o chefe, que era o mestre, ele tinha que fazer tudo. Toda a cadeia produtiva, ele tinha que fazer. Então, de curtir ao couro a fazer a cela, ele fazia tudo. E com isso ele perdia muito tempo. Logo em seguida, surgiu o movimento taylorista, que é uma ideia de produção mecanizada. É uma organização fabril. Logo em seguida, nós tivemos o movimento fordista, que é uma continuidade do movimento taylorista, só que Ford disse, rapaz, por que é que eu vou fazer tudo em apenas um único lugar se eu posso fazer as coisas separadas e depois unir? Ele, por exemplo, chegou a fazer uma fábrica de borracha aqui no Amazonas. Logo em seguida, nós tivemos o movimento toyotista, porque se observou que dentro do regime fordista, a quantidade de peças que ficavam salientes provocava um capital paralisado muito grande, e isso era prejuízo. No toyotismo, se comprava as peças por demanda. Então, precisa de um pneu, manda pegar o pneu. Isso fez com que o capital ele começasse a ser gerenciado de uma melhor forma. E, por último, a Revolução 4.0. Não tem como a gente fugir dela. Ela chegou para ficar. Há mais de 2 décadas, nós estamos imersos dentro dela. Um aparelho de celular hoje, ele possui cerca de 400 vezes a capacidade de processamento do computador que levou o ser humano à Lua. Alguém pode achar que eu estou exagerando, não estou exagerando. O computador da Apollo 11 tinha apenas 2 MHz. Hoje, qualquer telefone, qualquer celular, qualquer smartphone que cabe no bolso possui um processamento de pelo menos 800 MHz. Isso é uma capacidade de 400 vezes superior. Então, não tem como fugir disso. Chegou para ficar e já está dentro. Tanto é que, nos meus processos, eu estou pedindo para fazer, sim, a audiência telepresencial. Mas deixando claro, quem não tem capacidade não pode fazer. Porque o monopólio do Poder Judiciário é do Estado. Então ele tem que dar condições. O monopólio não é meu como advogado, o monopólio é do Poder Judiciário. Tá. A questão do acordo, só para encerrar nossa prezada amiga Natália, eu adoro fazer acordo. Para mim, o acordo é a melhor de todas as sentenças. Não existe nenhuma sentença melhor do que o acordo. Porque as partes, elas abrem mão daquilo que elas suportam abrir mão. Uma sentença, por melhor que ela seja, quem ganhou sempre acha que vai poder ganhar mais e quem perdeu sempre acha que o juiz foi injusto. Então, as duas partes, elas sempre saem insatisfeitas. São raras as ocasiões em que as partes ficam satisfeitas com uma sentença. Mas no acordo, não. Elas ficam satisfeitas. Só que o que eu tenho presenciado é que, em razão dessa inúmera quantidade de ofensas que tem sido promovida contra a legalidade, e aí isso posterga demais o processo, é que as pessoas que estão sendo demandadas em juízo acabam não querendo fazer acordo, não porque elas estejam certas,
mas porque elas estão gerenciando aquele capital. Então, se, por exemplo, eu preciso pagar 100 mil reais a Adriano, mas se eu consigo arrastar o processo para 2025, com aquele dinheiro que eu estou devendo a Adriano, eu vou conseguir movimentar. E daqui a 5 anos, eu vou pagar a Adriano com os juros do capital que era dele. Até mesmo porque os juros, se voltar a ser TR, ele não vai ganhar quase nada. Pessoal, muito obrigado pela atenção, foi uma satisfação e boa noite a todos. Boa noite a todos, calma, você ainda vai falar, meu amigo. Não fuja, não. Olha, Michael, como eu já esperava, uma aula aí de direito constitucional, misturado com a história do direito. Eu, particularmente, eu gosto muito de história. E você gosta também? Acho que você já notou que a gente vive a história cíclica. Mesmo que você não tenha idade, mas a gente está vivendo basicamente o que a gente viveu na época de Fernando Henrique Cardoso. Inclusive o projeto de lei que ampliava a terceirização era daquela época. Inclusive o projeto base da reforma trabalhista também era daquela época. Então, naquela época estava voltando ao classicismo, né, da primazia da autonomia da vontade, como se fosse possível haver negociação paritária entre patrão e empregado, como se houvesse capacidade de negociação de contrato de trabalho livremente. Isso daí, eu lembro que chegou a ser aprovado na Câmara, foi para o Senado. E eu lembro que quando chegou o novo governo, eu digo, olha, pelo amor de Deus, que pelo menos esse projeto não seja aprovado. Não foi aprovado, ficou na gaveta e foi aprovado agora. Pouco tempo atrás. A primeira versão da lei da terceirização é um projeto de 1997. É um projeto antigo. Eu vejo você nas sustentações orais chamando a atenção a todos esses pontos, pedindo para que os desembargadores... Na realidade, eu deixei pelo menos 70% dos pontos de fora, porque 15 minutos não dá para abordar tudo não, viu? Eu acho bem interessante você dizer. Por favor, excelência, veja o processo, olhe lá. O capital social da empresa não comporta o que está previsto lá na lei. Aí, uma vez eu lembro que você fez 3 sustentações orais seguidas. Aí, na segunda, está vendo que vocês não olharam? Eu vou repetir. Olhem o processo. Mas mais um ponto que eu chamo a atenção é o seguinte, que a gente está realmente num período onde um caos legislativo. Para terminar esse comentário, eu lembro do meu professor, Marcelo Neves, ilustre Marcelo Neves, provavelmente o melhor professor que eu tive na vida. Ele dizia, eu não entendi isso naquela época, hoje eu entendo, ele dizia que o Brasil é um país que tem muita lei, que o deputado devia ter férias de 9 meses, porque a gente tem uma diarreia legislativa. É lei nova a todo momento, enlouquecendo qualquer operador de direito. Ele disse que qualquer operador de direito que for para a Europa, daqui do Brasil for para a Europa, vive no paraíso. Porque as leis lá duram, as pessoas simplesmente pegam a norma, pegam os princípios e saem adaptando aos casos concretos através dos tempos. A gente não, tudo é uma lei nova. E agora os tribunais estão legislando, né? Como disse aí o colega nosso, PJ e cálculos vão exigir como requisito novo da petição inicial através de resolução, né? Tem juiz querendo impor a audiência telepresencial quando isso também não está previsto da forma que eles querem, né? Então, está complicado, está complicado. Adriano, mas na realidade, o que eu tenho presenciado nessa situação legislativa desesperadora é porque, como quase ninguém respeita a lei, então o legislador ele acaba sendo coagido pela população a fazer alguma coisa, ou senão pelos empresários a fazer alguma coisa. Por exemplo, o artigo 104 do Código Civil, observe que eu estou falando aqui não só de matéria trabalhista, eu agora voltei para a área civilista. Se eles estão querendo trabalhar com direito constitucional, a gente faz. Se é com a CLT, a gente também vai. Então, se quiser com o Código Civil, a gente também vai. Porque quando a gente está falando a verdade, tudo conspira a favor. Tá? Eu costumo dizer que um bom orador ele tem a capacidade de convencer algumas pessoas que conseguem pensar. Eles conseguem persuadir muitas pessoas que não conseguem pensar muito, mas uma coisa eles nunca vão conseguir, que é mudar a verdade. Então, não dá para mudar a verdade. Quando a gente observa o artigo 104 do Código Civil, a gente tem
como requisito essencial de validade do negócio jurídico a validade do seguinte ponto, inciso 2, objeto tem que ser lícito. Observe só, se eu não sou um bancário e eu acesso a fatura do cartão de crédito sua, eu estou invadindo o seu sigilo bancário. Eu estou ofendendo não apenas a Lei Complementar 105 de 2001, artigo 1º, mas também uma cláusula pétrea, artigo 5º, inciso 10, que é a inviolabilidade da intimidade da pessoa humana. Eu estou invadindo o seu direito. Então, se eu não sou bancário, eu estou cometendo esse crime. Logo, esse contrato ele é nulo. Seja porque eu não sou bancário, seja porque o objeto só poderia existir com o bancário. Veja que essa é uma nulidade. Então, por que ninguém abarca sobre esse ponto? Eu estou falando em direito civil. Você já está abarcando. Eu vi você falando isso também numa dessas sustentações orais. Olha, quem quiser fazer pergunta, pode fazer. Eu já tenho uma pergunta para a doutora Marina agora, que vai voltar agora para o início, certo? Obrigado, viu, Michael, pela brilhante, realmente instigante palestra. Teve gente aqui dizendo, olha, vamos fazer uma live só com o Michael. Quem sabe, olha aí, ó, uma sugestão para a CDT também, Marina. Uma entrevista com o Michael, né, para falar sobre direito constitucional, direito trabalhista, é uma sugestão boa. Será um prazer. E me disseram aqui no chat, né? Então, muito bom ouvir você, viu, Michael? Eu vou passar aqui para a Marina, certo? Marina, está aí, operante? Estou aqui. Vocês Olha, estão me Marina, vendo? estamos vendo. Agora eu estou vendo. Porque eu estava com a tela fechada em Michael. Marina, vieram me perguntar, não perguntaram aqui, perguntaram pelo PVT. Como é que a CDT e a OAB, você agora está representando a OAB, Bruno foi embora, você mais do que nunca está representando a OAB aqui. Como é que a CDT e a OAB está vendo essa resolução do CNJ de exigir que a petição inicial seja acompanhada de planilha feita exclusivamente através do PJE Cálculo? Isso está sendo feito, o que pode... Tanto, tem dois passos, né? Um seria a questão de combater isso. E se não combater, como isso vai ser viabilizado para a advocacia da gente, que mal está aprendeu a mexer no PJE, né? Mal está sendo atropelado pela essa audiência telepresencial, e agora, talvez com uma exigência técnica muito maior do que a capacidade de um advogado comum. Eu, particularmente, doutora Marina, com todo respeito, eu sou um completo ignorante na parte matemática. Então, assim, me dá uma angústia. Eu fiz 2 cursos do PJE Cálculo e confesso que eu aprendi muito pouco. E eu até me achava inteligente, mas agora estou duvidando da minha capacidade intelectual. Então, com a palavra a doutora Marina. Bem, queridos, primeiro, nós temos aqui a responsabilidade de trazer para vocês a posição da OAB a respeito dessa resolução 247 do CNJ, que quer obrigar a advocacia e ao jurisdicionado que, para protocolo de uma petição inicial, só possa haver a possibilidade de recebimento de registro de protocolo com a utilização da petição líquida e planilha anexada através do PJE-CAL. Isso é abominável, abominável. Nós realmente estamos nessa luta desde o ano de 2018, essa resolução. É uma resolução que foi iniciado o trabalho dela em 2018, ela foi publicada em 2019, era para começar a vigir em janeiro desse ano, mas pela luta da OAB, pelo trabalho da OAB nacional, através da Comissão de Direitos Sociais, da qual fazem parte dessa comissão aqui do nosso estado, a secretária da Comissão de Direito do Trabalho, Renata Vale, Max Maciel e também Leonardo Camelo, os 3 fazem parte dessa comissão. E a luta é grande para que isso não prevaleça. Nós não aceitamos de nenhuma forma esse tipo de imposição. O PJE-CALC, por mais que já tenha havido
muitas caravanas da Escola Judicial a respeito do PJ-Recalque, a própria OAB, através da ESA, já se preocupou muito em levar para a advocacia esse preparo de PJ-Recalque, mas, mesmo assim, isso ser uma faculdade de utilização, tudo bem, mas ser uma imposição como obstáculo à justiça, isso a gente não pode permitir, de forma alguma. Não é só porque o advogado não entende de planilha, tem advogados que entendem muito bem e utilizam essa ferramenta de uma forma otimizada, mas não é isso. Então, é que a legislação é muito clara e ela não coloca como requisito você se apropriar de conhecimento técnico de uma planilha de cálculo para entrar na justiça, sem nenhuma possibilidade. Isso nem na Justiça Comum, nem na Justiça Federal, porque na Justiça do Trabalho nós vamos permitir esse tipo de situação. Não. Olha, na verdade, a Justiça do Trabalho, em termos de tecnologia, sempre foi uma justiça avante do seu tempo. Sempre foi uma justiça à frente. Eu tenho certificado digital desde o ano de 2009, porque eu já trabalhava, tinha processos na 13ª região, no TRT da Paraíba, e lá já se trabalhava com processo eletrônico, né? Então, assim, realmente é uma justiça diferenciada. Nós somos mais céleres. Houve um tempo, inclusive, que o processo civil invejava o processo de trabalho em relação à celeridade. A gente ainda pode se apropriar disso, porque agora mesmo na pandemia, eu também tenho um processo na Justiça Comum e eu posso dizer com toda a propriedade, eu tenho, graças a Deus, minha advocacia trabalhista. Porque se eu fosse depender da advocacia civil, eu poderia estar passando maus pedaços. Então, mas nem por isso nós temos que suportar esse tipo de intransigência. Nós não estamos admitindo essa situação e vamos brigar sim. Já conseguimos, novamente, que isso ficasse, essa discussão ficasse para janeiro do ano que vem, mas o trabalho está continuando. Entramos com pedido de providência, a OAB Nacional já entrou com várias petições, o grupo vai presencialmente a reuniões no CNJ para tratar desse assunto, de tão importante que ele é. Porque se isso prevalece, meus amigos e amigas, nós temos que prestar atenção da quantidade de advogado, principalmente os advogados mais idosos, eu tenho que tocar neles, não vão se adaptar e vai ser mais, desculpa a palavra, vai ser mais uma lampada para a advocacia, vai tirar tantos colegas da militância. A gente não pode deixar que isso aconteça, né? Com o próprio PJE, muitos advogados já desistiram de advogar. Nós temos nas salas das OABs, no nosso estado inteiro, colegas que precisam daqueles secretários que nós temos da OAB nas salinhas para poder protocolar suas petições. Muitas vezes pagam a outros colegas só para lhe orientar ali na hora e poder protocolar suas petições. Nós não podemos colocar mais esse empecilho. A posição da OAB é essa, nós somos contrários a isso. A nossa luta está sempre, isso está no nosso debate do dia a dia, as reuniões da Comissão de Direito do Trabalho, nós temos levado isso, nós temos uma comissão dentro da Comissão de Direito do Trabalho que está diretamente ligada a essa Comissão Nacional para saber, para e passo, o que é que está acontecendo, para a gente não ficar atrasado em nenhum tipo de notícia, né? Mas nós estamos atentos, não vamos deixar que aconteça, né? Vamos aí lutar para que isso não venha acontecer. Ô, doutora Marina, tem mais uma pergunta que é do doutor Tarcísio, mas que fosse respondida de forma bem mais curta. É complicada a pergunta também. Ele disse o seguinte, olha, ele está falando aqui que o TJ está aí voltando em agosto. Se existe alguma construção de tratativas para o TRT também voltar, porque, no final das contas, tudo está voltando e só a justiça, em alguns ramos dela, né, não está retornando. Mas o TJ, que é o mais lento de todos, desculpe aí, com a devida vênia, já está voltando aí em agosto. Se existe alguma construção de entendimento com o TRT para retorno para a audiência presencial? Sim, primeiro eu queria registrar que o TJ disse que está voltando, mas também está dentro de um conselho de plano de retorno. Eles prepararam um conselho de plano de retorno para que viabilizasse essa volta ou não. Ainda está tudo
no plano das ideias. Enquanto o TRT da Sexta Região, junto com orientações do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, também eles prepararam um comitê para realizar o plano de retorno com toda a segurança, né? Segurança não só para os servidores, mas para os jurisdicionados e advogados, para que nós possamos retornar a nossa labuta presencial dentro de, eu acho que aproximadamente 2 meses. Não vejo como isso ser antes. Nós estamos sempre acompanhando as tratativas com o TRT, mas a preocupação, o TRT daqui tem feito, inclusive, modificações físicas dentro das salas para dar mais segurança, para não ficar as pessoas tanto em contato ali, um frente ao outro. Então, isso vai ter que necessitar de processo de licitação, adquirir equipamentos novos, por via obrigatória, eles têm que ter equipamentos para aferição de temperatura corporal, para as pessoas que vão entrar lá na justiça. Então, tudo isso leva tempo e, sinceramente, eu estou muito mais preocupada em retornar com saúde e em prevalecer a saúde da advocacia, porque por mais que a nossa CAAP seja uma CAAP presente, preocupada aí em vacinar os advogados, com certeza, quando chegar a vacina do Covid-19, nosso presidente Fernando também já está aí em cima, sempre apreciando e acompanhando aí a situação para trazer essas vacinações para a advocacia, mas mesmo com toda essa situação, nós temos que ficar atentos que essa doença está aí, é a nossa realidade de hoje, de atualmente, e nós ainda não temos, nem no plano geral, muito menos no judiciário, então, vou trazer do geral para o judiciário. O nosso plano governamental ainda não sabe muito como lidar com essa abertura total da economia e para tudo voltar ao normal, mas nós vamos ter que nos habituar com um novo normal e voltando paulatinamente, mas com toda a segurança. É isso. Muito bem, doutora Marina, muito bem respondida. É aquela coisa, a gente precisa ganhar dinheiro, mas precisa ter saúde. Eu espero que realmente a gente volte, né, para voltar a circular lá, vendo todo mundo. Obrigado pelas respostas mais do que completas. Realmente, quem tem o que dizer, fala. Né? Quem tem o que dizer, exatamente. Eu falo muito, né, Adriano? Eu falo muito. Só fala. Vou fechar meu microfone para não atrapalhar mais. Quem tem o que falar, só fala quem tem o que falar. Né? Geralmente, quem não tem o que falar acaba ficando caladinho. Né? Eu vou passar para a doutora Natália, que tem uma. Opa, Natália, pronto. Vou passar. Então, aqui uma pergunta para a doutora Natália. Michael, se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer também para a Natália, viu? Eu vou fazer uma aqui só. Que basicamente, uma pergunta que eu fiz parecida com a advogada que falou sobre compliance, Luciana Serafim, salvo engano. E eu perguntei a ela como é que ela conseguia convencer as empresas a adotarem compliance. Aí ela disse que só acontecia isso quando a empresa estava lascada, quando tinha um processo na justiça, quando a diretoria já tinha sido excluída, quando tinha sócio preso, enfim, era só aí que a empresa adotava o compliance. Aí eu pergunto, doutora Natália, o que um advogado, dê aí as dicas para a gente, como o advogado vai conseguir convencer aquela empresa que tem aquela cultura, como o doutor Michael falou, de procrastinar o processo para investir. Porque aqui para nós, um empresário inteligente, ele nunca vai pagar dívida trabalhista logo, porque, como disse o doutor Michael, ele investe e com o lucro do investimento, ele paga a dívida trabalhista, ou seja, paga o que deve, porque é o único título que você não paga multa nem nada, você só paga o que deve. Você espera anos para pagar o que deve. E agora, se ficar ATR, você paga muito menos do que você devia. Então, como convencer uma grande empresa ou uma empresa média a enxergar a mediação, a negociação como uma ferramenta? O que eu tenho que falar para ela, para essas empresas, doutora Natália? Me ensine aí, é isso que eu quero saber.
Olha, excelente pergunta, mas assim, a gente tem que partir da cultura. Infelizmente, a gente tem, como o doutor Michael falou, esse tipo de cultura em muitas empresas. Mas o que eu posso dizer que é o que funciona para muitas outras que estão acordando para a realidade do mundo, para a realidade dos conflitos, a realidade da imagem das empresas na justiça e também pelo julgamento público que isso acarreta, é demonstrar os benefícios desses métodos, que são os valores gastos no processo judicial, as contingências que as empresas têm que fazer para cada processo. Essas contingências sofrem alterações quase que diárias, depende das provas feitas no processo, das decisões de perícia, o que traz uma grande incerteza para a empresa. Por exemplo, já tive alçadas de acordo para fechar, que um dia eram R$ 500 mil, no outro dia era 50, porque simplesmente a gente teve uma decisão, e isso é bom para a empresa, mas muitas vezes eu já tive alçadas de 50, que no dia seguinte saiu a decisão, e a decisão trouxe uma condenação de quase R$ 1 milhão. Então, essa incerteza para a empresa precisa ser enxergada de forma estratégica. Talvez seja interessante eu pagar X a título de acordo, do que ocorrer riscos de decisões que lá na frente podem me trazer um prejuízo maior. Tem a questão do diálogo também, que o diálogo entre a empresa e o empregado sofre no clima organizacional. Por exemplo, uma empresa que tem muitos empregados que recorrem à justiça, esses empregados já estão lá na empresa visando um processo, ou já sabendo que essa empresa tem muitos processos, isso não é visto com bons olhos pelos seus próprios empregados, isso afeta o clima. O tempo de cada processo, que você vai ter um processo que vai ser julgado em anos, você é decidido numa mediação em poucos meses, e a segurança, que isso é uma coisa que muitas empresas têm buscado. A mediação, ela é um método sigiloso e confidencial. Então, só as partes e o mediador sabem o que é falado nas sessões. Tanto que o mediador não pode ser chamado como uma testemunha em um processo judicial. Tudo que é falado em sessões de mediação é confidencial. Então, na verdade, essa advocacia colaborativa, ela é um convite à razoabilidade e ao bom senso, né? Que quase sempre a gente sabe que o resultado da justiça, as pessoas amargam uma sensação de injustiça quando não alcançam o que pleiteavam, o que imaginavam. Então, tem que partir também da ideia de que a empresa pode resguardar a imagem através da aprovação pública, que a gente sabe que muitas empresas, por terem muitas demandas, ou às vezes apenas poucas demandas, mas que de cunho grave, ela fica com uma imagem muito complicada perante o público. Isso repercute, inclusive, na imagem que os próprios funcionários têm. A gente tem que trabalhar aí a mudança de cultura combativa para uma colaborativa, sabendo que também sobre isso preza a empatia de um empregado, que ele sabe que ele vai pagar X, mas ele sabe que para aquilo ele fez o sofrimento de tantos empregados, sabe? Pesar isso. Eu acho que as empresas hoje em dia não estão, pelo menos as com que eu estou tendo contato, elas estão mudando. Elas estão preocupadas da imagem da empresa para o público, da imagem da empresa para seus empregados, estão com muito mais empatia em relação a isso e visando, inclusive, a celeridade e os menores custos dos processos alternativos. Mas, infelizmente, só completando, infelizmente, a gente vai se deparar, sim, que fazem de processos investimentos. A gente vai, sim, deparar com advogados que entendem de processos como investimentos. Mas isso não pode se estabelecer como regra. Isso a gente tem que lutar diariamente para ser uma exceção e mudar esse tipo de cultura. Doutora, como eu disse antes, realmente é a advocacia mais inteligente, é a advocacia mais cautelosa, é a advocacia que realmente deve ser mais praticada, mas realmente a gente tem que começar de algum lugar. É uma mudança de cultura. Isso. E é um método sofisticado de resolução de conflitos, na minha opinião, na minha humilde opinião. Certo? Muito grato pela resposta, me convenceu. Eu que agradeço. Se eu tivesse que bom. empresa... Eu estou ouvindo. Se eu tivesse um passivo de empregados e com potencial de levar aquele prejuízo, eu resolvi tudo antes.
É como eu disse, não é só Isso. levar em consideração os números, não. Tem que considerar a imagem da empresa, o empregado se sentindo bem nela. A empresa moderna pensa nisso, pensa no todo, Isso. né? O complexo Exato. empresarial. Né? Muito grato pela resposta. A Eu gente que ainda vai agradeço. já dar um minutinho para encerrar. Agora, uma perguntinha para Michael. Michael, cadê você? Está operante? Ô, Michael, As ordens. certo? Fizeram aqui. O pessoal está com vergonha de fazer pergunta no chat, faz pergunta no PVT. Aí fizeram aqui uma pergunta bem básica, com todo respeito a quem fez a pergunta, perdão já, né? Mas, assim, eles querem saber o seguinte, que se realmente vale a pena ainda querer nulidade de terceirização, e, assim, a pergunta foi mais ampla, quais os argumentos, mas eu queria que você citasse pelo menos 5 pontos em que, o exemplo que você deu do bancário, 5 pontos que a gente poderia considerar a subordinação, no caso do bancário, feita através de uma terceirização, como um contrato que deveria ser nulo do ponto de vista de terceirização e deveria ser assumido um contrato com o banco. Entendeu aí a pergunta? Na verdade, a pergunta foi mais ampla. Posso falar? Perguntaram todas as técnicas. Espera aí, né? Senão, aí a gente vai meia-noite embora. A gente pode falar muitos pontos mesmo. Tá? Não é brincadeira, não. É algo extremamente sério. Esse julgamento ele foi muito político. Eu já vi você várias vezes, então eu sei que tem muitos pontos. Então, destaque aí pelo menos 3 pontos. Primeiro ponto. A gente vê isso em tudo que é de decisão. Não ficou comprovada a subordinação direta prevista no artigo 3º, com todo respeito a toda e qualquer decisão. Isso não é uma crítica desconstrutiva. Pelo contrário, é uma crítica construtiva. Porque um poder judiciário respeitado, se eu faço parte dele, eu também serei respeitado. Eu, inclusive, já falei isso em todas as turmas do TRT6. Eu quero que o poder judiciário seja extremamente respeitado. Porque, por corolário lógico, se eu estou lá dentro, eu também terei essa mesma fama. Só que no momento em que o poder judiciário ele começa a decidir, contrariando até a lógica, essa respeitabilidade acaba ficando mitigada. E isso repercute em mim. Porque eu sou a parte que tem contato direto com o jurisdicionado. O advogado é a voz do jurisdicionado. Na hora em que o advogado ele faz, às vezes, da parte e tem que trazer a notícia ruim, muitas vezes dizendo, trabalhador, você está certo, a lei está do seu lado, até a Constituição está do seu lado, o dicionário está do seu lado, mas você perdeu. O trabalhador diz, como assim, doutor? Tá doido? É bater a cabeça? Infelizmente, nós já temos idade suficiente para termos presenciado inúmeras decisões nesse nível. Graças a Deus, não são todas. Mas basta uma única decisão injusta para criar essa sensação. Eu sempre costumo dar o exemplo de um copo com água. O copo pode estar completamente cheio de água pura. Se a gente colocar uma única gota de óleo, a água inteira fica sem prestar. No momento em que existe uma única decisão injusta, infelizmente, padece uma mácula muito grande sobre a justiça. E essa mácula, ela vem para nós, porque somos nós que temos esse contato direto com o jurisdicionado. Então, vamos lá. Artigo 3º, primeiro ponto. Não existe sequer essa palavra subordinação. Ela não existe. A criação, quando a gente vai lá remotando, década de 70, década de 60, a gente observa que ela foi criada, essa ideia foi criada, porque se observou em torno da então súmula 256, que depois veio originar a súmula 331, que, de tanto observar todos os trejeitos dos contratos trabalhistas, os ministros do TST observaram que, normalmente, todos eles acabavam caindo em uma mesma vala, que era a subordinação. Então, os ministros disseram, tanto lá na 256, quanto depois na 331, que, olha, para a gente não ter que ficar analisando dezenas de requisitos, vamos logo olhar isso. Se tiver isso, acabou.
Mas não é que existe no artigo 3º. Essas palavras, elas não... Subordinação indireta não existe no artigo 3º. Então, eu peço encarecidamente, se tiver algum juiz, por favor, pare de colocar isso na sentença, pare de colocar isso no acordo, porque isso não existe. Hoje em dia, todo mundo tem acesso à internet. Na hora que um trabalhador ele acessa a internet e vê uma sentença, ele vê um acórdão, ele vê lá artigo 3º, subordinação, ele mesmo procura. E como é que eu vou conseguir dizer que 6 é diferente de meia dúzia? Eu me recordo, inclusive, de um julgamento, salvo engano, ano passado, onde Sua Excelência o ministro Marco Aurélio, que é um dos ministros extremamente sérios, não que os outros não sejam, mas que ele é um ministro mais técnico. Ele gosta de sempre se expressar assim, se jogando na cadeira. Ele se jogou na cadeira, como lhe é de costume, lhe é peculiar, olhou para baixo, olhou para os preclaros ministros, amigos de tribuna, e disse: nós não podemos mais julgar assim. Nós olhamos para o processo e vemos que tem cabeça de jacaré, cauda de jacaré e couro de jacaré. Mas não é um jacaré. Tá? Essas palavras, elas não são minhas. Elas estão gravadas porque a sessão era a sessão do pleno. Tá? Esse ministro é um ministro que ele tem 3 vezes a minha idade como advogado, é o que ele tem de ministro. Então, é uma pessoa que tem um notável saber jurídico. Tá? Além de a subordinação direta não existir no artigo 3º, no artigo 6º da CLT, nós temos uma norma, aqui fica mais um adendo bem interessante. Um monte de gente desavisada que parece nunca ter lido nem as cláusulas pétreas da Constituição, fica dizendo: ah, mas a CLT é caduca, é muito velha, é da década de 40. Cidadão, pelo amor de Deus, não fale isso não, que você vai passar vergonha. A maioria das cláusulas que estão previstas na CLT, elas foram alteradas. A maioria. Leia por completo, passa pelo ano por cima, que você vai ver que a maioria foi alterada. O artigo 6º, por exemplo, que é de 2011, está dizendo: não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado à distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de trabalho, que são aqueles lá do artigo 3º. Tá? Então, se nós temos a subordinação direta eletrônica, está faltando o quê? Vamos lá para os requisitos que realmente existem. Tá? Não é os que foram criados em decisões de 30, 40, 50 anos atrás, que deram origem a 331 e a 256. Tem que existir a subordinação, está no artigo 6º, que é a subordinação eletrônica. Hoje todo mundo recebe ordem dos sistemas de informática. Tem que existir a habitualidade, todo mundo trabalha pelo menos 5 dias na semana. E tem que existir a onerosidade. A menos que alguém aí trabalhe só para ficar cansado, eu acho que todo mundo trabalha para receber uma remuneração. Então, é condição sine qua non no contrato de trabalho existir a habitualidade e a onerosidade. Isso já existe em todos eles. A única coisa que a gente precisa mostrar é que existe essa subordinação. Lá no artigo 3º, o que a gente tem é sob as dependências de. Eu pergunto, uma pessoa que trabalha na Contax, por exemplo, tá? Eu utilizei aqui o nome Contax porque ela hoje mudou de nome, só para evitar conflitos. Mas uma pessoa que trabalha com qualquer que seja o banco, se tiver sem o sistema de informática do banco, ele vai conseguir trabalhar ou não? Pergunta, calcanhar de Aquiles está aí. No momento em que uma pessoa ela só consegue trabalhar se ela estiver com o sistema de informática do banco, então está claramente configurado que ele está sob as dependências do banco. Todas as ordens estão dentro do sistema. Todos os limites estão dentro do sistema. Todas as possibilidades estão dentro do sistema. Se a pessoa está querendo, por exemplo, dar um desconto, o desconto só é aquele que está dentro do sistema. Aí tem, às vezes, a gente ouve perguntas que a gente fica não acreditando no que está ouvindo. Mas ele podia dar qualquer tipo de desconto? Cidadão, pelo amor de Deus, faça uma pergunta dessa não. Não me faça passar vergonha por você, não. É claro que todo empregado tem um limite, que é o limite dado pelo seu patrão. Ele não é dono do banco para dar qualquer tipo de desconto. Ele é empregado. O empregado recebe ordem. Então, se uma pessoa está devendo 10 mil reais, o patrão diz: olha, se tu recuperar 5 mil conto aí, tá tudo bom, porque esse sujeito aí é o maior pagador. Isso é um limite. Então, ele está sob as dependências do banco. Só que o banco não precisa ir. Na realidade, a maioria dos donos de banco, a maioria dos banqueiros, eles sequer vão à agência, eles fazem tudo via internet. Hoje, inclusive, isso acontece com o pessoal que é dono de farmácia. Eu mesmo tenho
um familiar meu que é dono de farmácia. E ele passou um ano aqui em Recife, mas a farmácia dele fica no sertão. Porque ele conseguia fazer tudo via internet. Para que ele ia estar lá, correndo risco, inclusive, de ser assaltado? Tudo hoje é eletrônico. Então, os 2 primeiros pontos aqui, dentro da CLT. Outro ponto, tem a questão da nulidade da própria lei da terceirização, que eu não vi ninguém abarcando. Eu não vi em nenhuma das ADIs. Eu vi vários outros motivos. Mas esse motivo da lei complementar, 95, não. Eu não vi em canto nenhum. Mais outro ponto. Diferente do que o Supremo disse, que eu não sei qual é o dicionário que eles usam, vamos lá ver quais são as restrições da lei da terceirização. Eu nem fui aqui para a lei 619, que é a lei da a lei de trabalho temporário. Eu estou aqui dentro da lei da terceirização mesmo, que é 13.429. Artigo 4b. Tem que existir a prova da inscrição no CNPJ. Muitas vezes a empresa ela não coloca a prova que é inscrita. Capital social, que eu já falei, existem aqui 5 alíneas dizendo quais são os valores da empresa. Então, o capital social é compatível com aquele tipo de serviço. O que a gente mais tem são empresas terceirizadas de 10, 20 mil reais, fornecendo mão de obra de 500, 1.000 pessoas. O Michael, dá para o senhor concluir, porque realmente já está um pouco avançada a hora, mas assim, esse argumento formal é muito bom, porque realmente a lei ela exige requisitos para haver essa terceirização. E eu, pelo que eu notei, agora eu vou parafrasear, imitar o senhor, os juízes e desembargadores, alguns estão evitando ler o processo, porque está na cara que tem muita empresa que não pode terceirizar, conforme a própria lei está dizendo, não é possível. E assim, eu até vou acrescentar um rapidinho, que eu vi o julgamento todo da terceirização e eu vi muito ministro dizendo, não, é lícita, não tem problema não há precarização, há apenas uma gestão diferenciada, então você pode até argumentar isso também. Está lá nos fundamentos do acórdão do STF, dizendo que não há precarização do trabalho, ninguém vai receber menos por causa disso, há apenas um redirecionamento da gestão. As pessoas vão se preocupar com com atividades mais importantes e vão gerir a própria empresa, deixando para terceiriza a atividade da própria empresa apenas por uma questão de gestão, não é questão de precarização. Então, olha, seus argumentos são muito bons. Realmente, a gente tem que marcar uma live para a gente falar só sobre isso, viu? Tem assunto para uma hora fácil aqui, viu? É por isso que eu coloquei logo o meu cronômetro. Olha, mas uma avançada hora não permite. Olha, eu queria que tu falasse aí, a gente tem aqui para associar pela Associação dos Advogados de São Paulo, 2 acessos, inclusive estou devendo para a doutora Natália até hoje, mas dessa vez eu vou até fornecer o meu e-mail, 2 acessos ao site da Associação dos Advogados de São Paulo, que tem muitos benefícios para o advogado. Então, assim, eu queria que você, Michael, começasse. Diga aí um número de 1 a 18, desde que não caia no nome da gente. Diga aí um número qualquer, de 1 a 18 aí, vá. Já pelo avançar da hora, o 7º dia foi o dia do descanso. Então, vamos descansar. Número 7. 7. Juliane Pinheiro, se você está me ouvindo, você ganhou já um dos acessos. Aí você manda um e-mail para professoradrianocabral@yahoo.com.br. Para não dizer que eu falei rápido, eu vou escrever aqui. Ó. Vou escrever no chat, você manda um e-mail para cobrar. Professor Adriano Cabral. É o e-mail mais antigo que eu tenho de professor, @yahoo.com.br. Pronto, é só mandar um e-mail para lá e eu vou encaminhar para a ESA para a gente dar esse acesso. Já a gente vai as considerações finais. Doutora Marina, quero que você me ajude aí. Diga o número de 1 a 18, tirando 7. Liga o som, tá sem som. Ainda tá sem som, viu? O microfone dela. Agora. 17, que é o dia do meu aniversário, no mês de agosto. Então já sabe, para dar presente, daqui para lá terminou a pandemia, dia 17 de agosto, está anunciado. Quero bolo. Pronto. Silvio Cassimiro. A mesma coisa, Silvio Cassimiro. Se estiver me ouvindo, mande um e-mail para professoradrianocabral@yahoo.com.br. Marina, já que você está aí,
maravilhosa, ainda inteira, depois de horas e horas de debate, 1 minuto para se despedir. Queridos, eu quero agradecer, Adriano, muito obrigada pelo convite, Maicon, aprendi muito hoje lhe ouvindo, doutora Natália, é um deleite saber que alguém está trazendo um olhar diferenciado e convocando a advocacia trabalhista à negociação, aos métodos de negociação. Hoje foi uma noite muito boa, aprendi muito, espero ter colaborado aqui com a advocacia e dizer que a Comissão de Direito do Trabalho está aí à disposição de vocês, na hora que vocês precisarem. Eu só peço que liguem para mim, se o caso for querer falar comigo, ou que mandem mensagem lá no direct do Instagram da comissão, que lá tem a mim, Renata e João, nós respondemos muito mais rápido. É isso, obrigada a todos. Muito obrigado, Marina. Eu não vou nem falar mais de como foi importante você aqui nesse debate. Realmente é outra coisa, é outra coisa. É a advocacia personificada em você. Viu? Muito obrigado pela sua fala. Doutora Natália, 1 minuto para se despedir, doutora Natália. Eu vou também agradecer a todos os colegas também. Foi uma honra estar com vocês aqui. Aprendi muito também com o doutor Maicon, doutora Marina. Parabéns pela condução, Adriano, foi perfeita. Eu só espero que tenha plantado aí uma sementinha da advocacia colaborativa e de ter despertado a curiosidade, ao menos, dos advogados de começar a pesquisar esses métodos e investigarem e adotarem ele como estratégia de negócio para os seus clientes. Muito obrigado, doutora Natália. Eu acompanho a senhora no Instagram e sempre vi aquelas frases suas sobre mediação e negociação. Eu sempre fiquei fascinado por aquilo. E a gente acabou justamente entrando em contato por causa disso. Eu adoro aprender, sabe? Vai ter o curso da OAB, né? De mediação e negociação. Isso. A OAB Nacional, e eu vou fazer o curso. E você que me inspirou a fazer esse curso. Eu quero realmente aprender Ai, que bom. de forma técnica como mediar e negociar melhor, porque eu acho que só não pode aprender quem está morto ou quem é muito burro, que não é o nosso caso. Desculpe aí quem acha que já sabe tudo. Viu? Muito obrigado. Maicon. Eu que agradeço. Meu velho querido Cromão. 1 minuto para... Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Realmente a gente avançou bastante na hora. Eu sempre faço uso das palavras de Sobral Pinto. A advocacia não é uma profissão de covardes. Só que aí eu também uso as minhas próprias palavras. Eu gosto de copiar o que é bom, mas também gosto de criar algumas coisas. Eu sempre digo que o advogado ele é um soldado da justiça, que ele vive eternamente em guerra contra a injustiça. E quando a gente está em guerra, a gente pode ser ferido. Mas a gente tem que cair atirando. Acabou a munição, joga a arma. A pessoa vai chutar o seu rosto, morde a bota. Ficou banguelo, pelo menos grita. Mas não desista, não. Pessoal, muito obrigado. Boa noite a todos. Foi uma satisfação do cara Adriano, Marina, Natália. Satisfação. Até mais. Michael, olha, quem me conhece um pouco mais sabe que eu sou, assim, eu me identifico muito com você. Eu sempre digo que você é a versão menor de mim, de altura, pelo menos. Mais inteligente, com certeza. Né? Mas eu tenho essa advocacia também, aguerrida também. E agradeço, realmente, foi uma satisfação ouvi-lo. Olha, eu adorei essa live. Agora chegou outra pessoa, viu, Natália, e disse, olha, quero fazer esse curso de mediação agora, depois que eu vi essa palestra. Eu acho que é isso que acontece, sabe? As pessoas que se dispõem a ganhar horas para adquirir conhecimentos, a aprender coisas novas, essas pessoas sim que vão ser o diferencial na advocacia, na operação de direito. Então, assim, eu agradeço a presença de todos, para mim foi um prazer enorme ter todos vocês aqui e espero a gente se reencontrar novamente, seja nos corredores, seja em lives, né? Eu estou aí na CDT com muito orgulho, estou aí na ESA também com muito orgulho, e realmente é muito bom ouvir vocês, muito bom, muito obrigado, e estou oficialmente agora encerrando a live, agradecendo a OAB, CDT, a ATP, e boa noite para todos vocês. Até mais, pessoal. Boa noite.